Salve, salve, rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina despertar um poder que você consegue dominar o corpo de uma pessoa, e não só isso, depois você descobre que você pode roubar o poder dos outros também. Pois é, pessoal, o nome desse anime é Charlotte, e como de costume o nome do anime vai estar aqui na descrição do vídeo. Então já dá um pescotapa no like pra fortalecer a gente. Caso não seja inscrito do canal, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Fechou? Fica com o resumo aí. Valeu! O anime começa com o nosso protagonista Otosaka Yu, um adolescente do ensino médio que descobre ter o poder de dominar o corpo de outras pessoas. Assim que descobre seu poder, Yu faz basicamente tudo que vem na sua cabeça. Ele começa a ver por baixo da roupa das outras pessoas, começa a arrumar briga e também a colar nas provas da escola. Ele foi capaz até mesmo de simular um acidente para salvar a garota mais popular da escola, só porque estava interessado nela. Por sempre tirar as melhores notas, começaram a desconfiar dele e pediram para ele fazer uma prova novamente, sozinho em uma sala, somente ele e o professor. Ele fica meio em choque, e quando ele tenta invadir o corpo do professor para ver as respostas da prova, não tinha nada lá, e ainda pegaram ele no pulo do gato. Essa garota chamada Nao Tomori grava ele invadindo o corpo do professor. Ele até tenta fugir, mas é perseguido por Takaju Jojiro e por Nao Tomori. Takaju tem o poder de se teleportar, mas nunca para o lugar exato. E Nao Tomori tem o poder de ficar invisível, porém somente para uma pessoa. Nosso protagonista é pego pelos dois e é informado que ele terá que mudar de escola. Uma escola onde só tem adolescente com superpoderes. Que segundo eles, esses poderes são uma doença da adolescência, ou seja, quando eles crescerem os poderes irão sumir. E essa escola que ele tem que ir foi criada para proteger adolescentes com esses poderes, pois caso algum cientista descobre esse poder, eles irão capturar a pessoa para fazer alguns estudos. Antes de mudar de escola, Yu tem que se despedir da garota que havia salvo do acidente, e teria que se mudar de casa, para instalações da escola, junto com sua irmã. O nome dela é Ayumi. Agora Yu faz parte do conselho estudantil, que tem como objetivo ajudar outras pessoas com poderes. Aparece até um esquisitão que ajuda o conselho estudantil, que tem o poder de saber a localização de uma pessoa e o poder dela. A primeira missão é encontrar um garoto que tem o poder de raio-x, e que estava revelando fotos seminuas das pessoas, só com o poder da mente. O garoto ameaça a Nao e o Yu entra no corpo do garoto. Jojiro também se envolve no rolê, mas depois de conversarem o caso é resolvido. Nao conta ao nosso protagonista que seu irmão foi capturado por cientistas, e que fizeram tanto experimentos com ele que ele acabou ficando fora de si. Ele era capaz de controlar as ondas sonoras, conseguindo fazer diversos sons com a guitarra. E como eles eram pobres, a mãe dele os colocou em um orfanato. No orfanato, Nao era obrigada a fazer exames médicos todos os dias, e o irmão dela teve que largar a carreira de guitarrista. Não deixavam ela ver seu irmão no orfanato. Toda vez que Nao tentava ver o irmão dela, seus amigos não deixavam. E somente depois de um ano ela finalmente pôde ver seu irmão, e acabou descobrindo que todos os amigos dela eram falsos, e ela acabou fugindo do orfanato. Nao então leva Yu para conhecer seu irmão, e ele fica surpreso com a situação dele. E a Cracolândia tá lotada de curioso. Já em outro dia, o cabeludo esquisitão dá informações de outra pessoa, que tem dois poderes, canalização espiritual e pirocinese. Canalização espiritual é um poder que a pessoa pode ser possuída por um espírito, meio que um xamã, e pirocinese é poder controlar o fogo. A tal pessoa com os poderes é Nishimura Yusa, uma cantora idol de uma banda famosa. Eles encontram um garoto que é próximo a dessa garota, e que poderia levar eles até ela. Quando eles chegam nela, a garota está completamente normal, e eles acabam descobrindo que sua irmã faleceu há cerca de 6 meses atrás, e ela com o poder de xamã acaba sendo possuída pela irmã. A irmã dela se chama Misa, e ela que tem o poder de pirocinese. Esse é o motivo da garota conseguir ter dois poderes. Logo depois eles bolam um plano para se livrarem de um chupeta que trabalha em uma emissora famosa de TV, que por acaso estava perseguindo a Yusa. O motivo da perseguição é porque ela, sem querer, tinha levado um telefone para casa e lido uma mensagem sobre desvio de dinheiro. Mas eles dão um jeito nesses caras e tá tudo certo. Yusa se junta ao conselho estudantil, e a próxima missão deles é ajudar um garoto com poder de telecinese. Ele é um jogador de beisebol, e usa esse poder para controlar a bola. Como ele não queria parar de usar esse poder, Nao desafia ele para um jogo de beisebol, e se por acaso o time dela ganhasse, ele teria que parar de usar esses poderes. Então o time da Nao ganha a partida, e ele decide parar de usar esses poderes. Mesmo assim, Nao pede ao Yu que domine o corpo do garoto. Pessoal, presta atenção nas pessoas que o nosso protagonista
domina o corpo, porque mais pra frente vai fazer sentido. Na próxima missão deles, a pessoa tem poder de flutuar, então eles decidem ir acampar perto de onde o garoto foi avistado. Como o nosso protagonista vai ficar um tempo fora, ele decide ligar para a irmã dele, mas ele percebe que ela não tá muito bem, tá tossindo e tá um pouco diferente. Quando anoitece, Nao está sentada escutando música. Yu então se aproxima para escutar a música com ela. Yu sente alguma coisa e fala que entende o que a música tá passando, e também sente que já escutou essa música antes. Essa é uma banda chamada The End, que era a banda favorita do irmão da Nao. Sua vocalista e compositora é uma mulher cega, e como Yu entendeu o que a música queria passar, Nao decide dar o aparelho musical para ele. Depois de um tempo, finalmente o garoto que flutua aparece. Ele acaba caindo em uma armadilha que Nao fez e sai voando. Então Yu tem que acabar dominando o corpo do rapaz e, para variar mais uma vez, conseguem convencer o garoto a não utilizar mais os poderes. Quando o nosso protagonista chega em casa, ele nota que a Yumi está com febre, então realmente ela não estava muito bem. Ela contou ao seu irmão que um garoto havia dado em cima dela, mas ela acabou dando um fora nele. Yu vai para a escola e deixa sua irmã em casa. Logo depois aparece um garoto e uma garota nova na escola de Ayumi, e por sinal a garota é muito suspeita. Quando o cabeludo estranho chega para apontar a nova pessoa com poder, ele fala que o poder da pessoa é colapso e a localização é no condomínio do colégio, que por sinal é o local onde Yu mora, ou seja, como tá todo mundo na escola, provavelmente é algum aluno que faltou à aula. E como a Yumi está doente em casa, eles presumem que pode ser ela. Afinal, já que seu irmão Yu tem poderes, então ela pode também ter despertado. Eles decidem fazer uma visita para ela e levar a Yusa junto, já que ela é muito fã dela. Porém, Yu não quer que Takaju vá junto. Quando ele tenta dominar Takaju, Nao percebe, então faz ele chegar perto da janela e dá uma bicuda nele. Takaju sai voando pela janela. Quando eles chegam lá, tem alguns colegas da Yumi no quarto, o garoto que ela deu fora e a garota que é a suspeita. Eles vão embora, a Yumi então fica muito feliz com a visita de Yusa. Após o pessoal ir embora, a Yumi diz que teve alguns pesadelos. E quando Yu pergunta como tinha sido, ela diz que era como se o chão quebrasse e se dividisse. No dia seguinte, a febre dela já havia passado, mas nosso protagonista pede para ela ficar em casa mesmo assim. Porém, como ela queria muito ir para a escola, ela acaba indo escondida. Já na escola, Nao chama Yu para a sala do conselho e diz que a Yumi foi para a escola. Na escola da Yumi, aquele garoto tenta dar em cima dela mais uma vez. E como a Nao e os outros ficaram com mau pressentimento, eles decidem invadir a escola de Ayumi. Enquanto isso, aquela garota suspeita encontra a Yumi nos corredores e diz que está com ciúmes do garoto que dá em cima dela, e por culpa dela, eles não estão namorando. A famosa falsa corna, né, rapaziada? Então ela saca a faquinha de cortar rocambole do bolso e vai pra cima de Ayumi. E quando ela estava prestes a passar a manteiga na Ayumi, nossa caçula simplesmente desperta seu poder e desmorona aquela parte da escola, e ela acaba caindo junto dos destroços. Nosso protagonista fica desesperado e começa a tentar achar ela debaixo dos escombros. E um pedaço do prédio acaba caindo em cima dele. Nosso protagonista é internado no hospital devido aos seus ferimentos. E quando ele acorda, ele recebe a notícia que sua irmã havia morrido. Após o ocorrido, agora ele fica basicamente depressivo. Ele fica o dia todo assistindo TV em casa, comendo comida industrializada. E mesmo com a visita de seus amigos, acaba não fazendo diferença nenhuma. Quando ele decide finalmente sair pra rua, ele acaba fazendo muita merda. Ele começa a bater em marginais por aí. E depois de fazer tantas barbaridades, nosso protagonista decide usar umas paradinhas. Mas do nada, Nao aparece para tirar ele dessa vida. Ela fala que sempre esteve do lado dele, só ele não percebeu isso. Nao acaba levando ele para casa da família do Takaju. E então começa a cozinhar para ele. Yu acaba lembrando de sua irmã. E Nao acaba fazendo a mesma comida que a irmã dele fazia todos os dias. E ele se lembra da última vez que a irmã dele havia feito aquele prato. Ele tinha comido com má vontade, porque afinal de contas ele comia isso todo dia e era doce demais. Depois que nosso protagonista passa por tudo isso e Nao ajuda ele decide voltar pro conselho estudantil. Nao acaba conseguindo 2 ingressos pro show da banda The End, favorita dela e de seu irmão. E por eliminação, eles decidem que Yu deve acompanhar ela no show. Quando o nosso protagonista sai da escola, ele vê uma mulher cega passando pela calçada. Chegando perto dela, ele sente algo e acaba percebendo que ela é vocalista da banda The End. Então Yu acaba levando ela para comer alguma coisa. O nome dela é Sala Shane. Como agradecimento, ela acende um incenso para a irmã dele. E nosso protagonista decide ligar para Nao para saber se ela queria conhecer a vocalista da The End. Mas ela fala que não faz diferença conhecer a Sala Shane, afinal ela só gosta das músicas mesmo e tanto faz. Yu propõe então levar a vocalista até o irmão dela, para ver se ele voltaria ao normal. Então Nao deixa nosso prota levar.
No caminho do hospital, a vocalista conta um pouco da sua história para a Yu. Ela diz que não era boa em nada, nem na guitarra e nem cantando. Nosso protagonista questiona, porque agora ela é a braba de uma banda famosa. Ela basicamente fala que trapaceou, mas nunca disse a forma. E como ela ficou muito famosa, ela decidiu largar essa carreira, porque muitas pessoas faziam mal para a família dela por dinheiro. Então por causa desse motivo ela decidiu ser líder de uma banda qualquer. Inclusive ela fala que por causa dos pecados dela, ela acabou dando a visão dela para Deus. E por isso hoje ela é cega. Chegando no hospital, por ela ser cega, ela só percebe o que está acontecendo, e ela decide cantar uma música. E após cantar essa música, o irmão de Nao recupera a consciência, e até chama pelo nome da sua irmã. Nosso protagonista então liga para Nao, que por acaso também já sabia, porque logo que ele recuperou a consciência, certamente o hospital ligou para ela avisando. No show da banda The End, Yu acaba lembrando de uma música que estava sendo estreada naquele show, ou seja, ele nunca tinha escutado ela antes. Ele acaba tendo um surto no meio da música e acordando do nada em um lugar muito estranho. Inclusive a irmã dele estava viva naquele lugar. Basicamente esse é um lugar onde todos os adolescentes são presos. Uma coisa a se lembrar é que desde o começo do anime, a Yumi sentia que tinha outra pessoa na família, tendo até sonhos com essa pessoa. Inclusive até nosso protagonista teve sonhos com essa suposta pessoa da família. Nesse novo lugar que eles estão, a gente acaba descobrindo que eles têm sim uma outra pessoa na família, que é o irmão mais velho deles. E ele é tão poderoso que ele fica em uma sala amarrado e vendado. O poder dele é salto temporal. Basicamente ele consegue viajar no tempo. Porém ele precisa da visão para isso. Por isso ele fica vendado. Descobrimos também que aquele cabeludo esquisitão que ajudava o conselho estudantil também estava naquele lugar com o Yu. Ou seja, eles já se conheciam faz tempo. O nome do esquisitão é Kumagami. Kumagami chega falando que descobriu uma pessoa com poder de telepatia. E sim, pessoal, nessa parte do anime, a gente descobre que o poder do nosso protagonista não é dominar o corpo das pessoas, e sim dominar as pessoas para roubar o poder delas. Então basicamente ele e o cabeludo estão bolando um plano para fugir dali. E para fugir dali eles vão usar o poder do nosso protagonista, que é o mais forte de todos. Yui então vai atrás da pessoa com telepatia, para roubar seu poder e tentar falar com seu irmão. Mas nisso, os guardas acabam levando a Yumi e prendendo o nosso protagonista. Nessa linha do tempo, a irmã do nosso protagonista ainda não tinha desenvolvido seu poder. Yui então acaba acordando com um terremoto, ou seja, ela despertou seus poderes, e foi meio que despertado à força. Aparece um velhinho abrindo a porta pro Yu, que consegue ir até a pessoa com telepatia, conseguindo roubar o poder dele por fora de uma porta. Assim ele consegue ir atrás do irmão dele. Também tem essa garota de cabelo laranja que é amiga do Yu e do irmão dele, tem o poder de apagar as memórias, e ela vai ser importante um pouco mais pra frente. No caminho, nosso protagonista encontra um amigo no corredor, e acaba pegando o poder dele, que é de atravessar paredes. E utilizando o poder desse garoto, ele finalmente consegue chegar na sala do irmão dele. O irmão dele chama Shunsuke. Não durou muito tempo e os guardas conseguem alcançar eles, e entram na porta da sala. E quando estavam prestes a eliminar os dois, o irmão dele consegue voltar no tempo. Assim o Yu acaba acordando e lembrando de tudo. Assim que ele acorda e conta isso pra Nao, Kumagami acaba aparecendo falando que finalmente ele se lembrou de tudo, e que agora tem como ele salvar a irmã dele. Inclusive, ele andar molhado por aí, todo estranhão, era apenas um disfarce. Então ele decide levar os dois até o irmão do Yu. E esse motorista que tá levando eles vai ser importante mais pra frente também, rapaz. Quando eles chegam lá, o irmão dele fala algo sobre memórias apagadas, e Nao já conhecia o irmão dele. Inclusive, ela sempre falava de uma pessoa que havia ajudado muito ela, que ela era a única pessoa que confiava. Essa tal pessoa era o irmão do Yu, Shunsuke. O irmão do nosso protagonista começa contando a história desde as primeiras viagens no tempo dele. Basicamente, ele voltou no tempo 3 anos antes deles serem capturados. Então, sempre que ele voltava no tempo, ele encontrava o Kumagami e tudo mais. Afinal, eles são melhores amigos. Então, eles começaram a criar um grupo com crianças. Só que todas as vezes acabava dando errado. Eles nunca conseguiam fugir. Shunsuke tem então a ideia de voltar no tempo mais uma vez e descobrir todos os resultados das loterias. Assim eles conseguiriam juntar muito dinheiro e criariam uma associação para proteger os detentores de poder. Dessa forma, nenhum cientista conseguiria chegar perto deles. Porém, com algumas voltas no tempo, ele acaba percebendo que toda vez que ele voltava, a visão dele começava a piorar. Ou seja, em troca da volta no tempo, ele perdia sua visão. Apesar de todas essas voltas no tempo, o cientista sempre passava à frente deles, pegando todos os detentores de poder, e assim eles não conseguiam basicamente ajudar quase ninguém. Enquanto eles estão comendo, Yu acaba falando sobre colégio, e isso dá uma ideia para Shunsuke. A ideia dele é criar uma escola para todos os detentores de poder, que afinal, logo que o adolescente vira adulto, ele perde os poderes, ou seja, logo que terminar a escola.
Shun acaba apostando todas as suas fichas nessa última chance, afinal é a última volta no tempo dele, pois ele acabou ficando cego, depois de usar tantas vezes o seu poder. E acabou dando tudo certo, porque ele conseguiu comprar uma escola depois de muito trabalho. Porém, agora ele quer apagar as memórias do Yu e da Ayumi, porque se não fosse assim, ele não conseguiria fazer as coisas dele livremente. Por conta disso, ele tomou essa decisão, e agora que aquela garota com cabelo laranja que apaga a memória entra na história. Ela vai e apaga a memória dos dois, então os dois não se lembram do seu irmão. Depois dele contar toda essa história, ele acaba falando que tem como eles salvarem a Ayumi. Nao fala que já sabia dos poderes do nosso protagonista, e por isso pedia a ele para dominar as outras pessoas. Era para ter a certeza que elas não usariam novamente. Shunsuke pede então para o nosso protagonista roubar o poder dele. E assim sendo, o nosso protagonista pegou o poder dele e voltou no tempo. O objetivo de Yu agora é passar por tudo aquilo de novo e salvar sua irmã. Mas dessa vez ele decide logo de cara que só vai ele e a Nao. Yu percebe então que a culpada de tudo aquilo era a garotinha estranha da escola da Ayumi. Logo quando Nao está indo embora, Yu vai na sacada com ela e explica tudo, que voltou no tempo e tudo mais. E ela incrivelmente acredita nisso muito fácil, isso já facilita muita coisa. Yu explica também que foi Nao que salvou ele, porque se não fosse por ela, ele estaria muito ferrado. Talvez ele nem tivesse essa chance de poder voltar no tempo. Ele já aproveita e rouba o poder da irmã dele só para garantir. E agora que todo mundo já sabe disso, eles decidem colocar o plano em prática. Eles pretendem se disfarçar na escola da Ayumi, mas acaba dando um pouco errado. Porque de cara já descobrem o Takajo e também descobrem a Ayusa por ela ser muito famosa. E quando tá pra acontecer tudo aquilo de novo que havia acontecido antes, nosso protagonista acaba saindo do armário, sem piadinha, hein, rapaz, pra poder salvar a irmã dele. Eles dão um susto na garotinha estranha e o plano acaba dando certo. No caminho de volta, Yu acaba encontrando com o Kumagami e diz que já conhece ele, então ele pede pra levar a eles até o irmão dele. Yu já explica tudo novamente pra todo mundo e agora o Shunsuke revela que esse é um lugar de pesquisa pra fazer uma vacina e evitar os poderes. Inclusive aquele velho que tinha aparecido antes, ele aparece aqui novamente, e é ele que tá fazendo a pesquisa. Ele explica que esses poderes são uma doença, e que são causados por fragmentos de um cometa chamado Charlotte. E agora sabemos por que o anime chama Charlotte, né, rapaz? E esse cometa passa a cada 75 anos, então dá pra eles vacinarem todo mundo antes que o cometa passe novamente. O doutor também explica que há cerca de 400 anos atrás isso aconteceu, e começou a famosa caça às bruxas. Mas tem um porém sobre a vacina. Shunsuke consegue controlar apenas o Japão, ou seja, não tem como controlar os outros lugares do mundo. Ah, lembrando que a Ayumi não recuperou as memórias dela, ou seja, só o Yu lembra do irmão. Eles falam isso pra ela e ela acaba aceitando até que numa boa. Logo depois que todo mundo se reapresenta, Kumagami acaba tendo que sair, pois aparece um novo detentor de poder, então ele vai ter que fazer mais uma visita ao conselho estudantil. Yu acaba querendo ir junto, porém eles não deixam, afinal ele é o menos provável de sair dali, que ele é o mais poderoso de todos. Por ele ser tão poderoso, certamente alguém poderia ir atrás dele. Agora chega a parte que eu falei pra vocês gravarem a cara do motorista, rapaziada. O Kumagami pede pra levar ele até a escola, e esse motorista aparente está bem tenso, o nome dele é Furuki. E o Kumagami percebe que ele alterou o caminho, ou seja, ele tá indo pra outro lugar agora. Então o Furuki pede desculpas e fala que tem que levar ele a um certo lugar, que estavam ameaçando a família dele, então ele teve que fazer isso. Quando eles chegam lá, tem 3 homens e uma garota, e um desses homens é estrangeiro. Quando o Furuki pede para libertarem a família dele, eles falam que ele tem outro trabalho, e esse maluco shapeado aí vai pra cima e acaba desmaiando com o Kumagami. Prendem ele para fazer um interrogatório. O que eles querem é informações sobre todos os detentores de poder que eles estão escondendo. E após muita tortura, o Kumagami fala tudo a eles. Agora, com as informações que eles queriam, eles vão até a casa da Nao para sequestrarem ela também. Certamente ela não teve chance contra aquele maluco shapeado, né? Shunsuke acaba recebendo uma ligação e é daquele estrangeiro. O que ele quer é o Yu, o detentor do poder mais forte do país. Então ele decide contar para todo mundo. Porém, voltar no tempo é irrelevante, que afinal ele poderia ter sido ameaçado desde o começo da associação. Se eles voltassem no tempo mais uma vez, talvez a associação nem existisse. Também se o Yu voltasse no tempo e resgatasse o Kumagami, certamente a família do motorista teria bigodado. Então já que voltar no tempo é muito arriscado, eles decidem apostar tudo no Yu. Porém o Yu vai sozinho, então se der algo errado é só ele voltar nesse ponto do tempo. Sem voltar a muitos anos atrás e sem correr riscos. Essas horas o Kumagami e a Nao já estão amarrados juntos. Agora Shunsuke fala tudo pro Yu e eles decidem bolar um plano. Shunsuke fala para roubar todos os poderes e eles largarem as armas. E como eles querem o Yu, certamente eles não vão matá-los.
Nessa conversa com seu irmão, Yu ameaça soltar um peido estrondoso, dizendo que não vai conseguir fazer isso e tudo mais. Mas o irmão dele acaba acalmando ele falando, segura esse peido aí, acaba ficando tudo bem. Logo que eles chegam no local, os estrangeiros já dão a chave e a localização da família do motorista, então essa primeira parte do plano já dá certo. Então nosso protagonista domina o corpo desses dois aí, do tiozinho baixinho que parece um cobrador de ônibus e do outro mano de óculos, mas ele percebe que nenhum dos dois estão armados. Então aquela garota que tinha aparecido antes, aparece saltando pra cima do Yu e acaba cortando o olho dele. Isso significa que ele não consegue mais voltar no tempo, pois ele precisa da visão dos dois olhos para usar o poder. Os estrangeiros certamente ficam felizes com isso, afinal era o plano deles desde o início. Porém, quando Yu tenta atacar eles, a garota sobe em cima dele com uma faca. Nosso protagonista então começa a se desesperar, ativando o poder do colapso, que é o poder que ele pegou da irmã dele. O lugar todo certamente desabou. Shunsuke e os outros chegam no local. Basicamente, Nao e Kumagami estavam no subterrâneo, ou seja, a maioria dos escombros caíram em cima deles. Nao acabou sobrevivendo, pois nosso querido Kumagami se sacrificou para salvar ela dos escombros. Hip cabeludo estranho. Yu acorda após 2 dias internado no hospital. Contam pra ele o que aconteceu. Inclusive, o loirinho amigo dele fica bem nervoso porque nosso protagonista usou o colapso, não era pra ter usado. Foi por conta disso que o Kumagami morreu. Yu tenta conversar com seu irmão, mas Shunsuke está bem triste, até porque o Kumagami era seu melhor amigo. Quando nosso protagonista volta pro quarto, ele encontra a Nao. Ela teve alta mais cedo e decidiu ir falar com ele. Yu então desabafa com ela falando que não quer perder mais ninguém, nem fazer os outros sofrerem. Ele fica se perguntando se havia algo que ele podia fazer. A Nao fala que tem uma coisa, e agora vem o plano principal do anime. Ela fala que como o laboratório do irmão dele já tem vacinas para a próxima passagem do cometa, que ele tem que fazer é dominar as habilidades do resto do mundo. Ela faz um showzinho pro nosso protagonista, dizendo que pensava que ele era uma coisa, mas ele voltou no tempo para salvar a irmã dele, tentou também salvar ela e o Kumagami. Então ela meio que desiste desse plano e vai até a porta para sair do quarto. Porém, antes de sair do quarto, nosso protagonista acaba falando que vai fazer isso, ou seja, ele quer roubar os poderes de todos os adolescentes do mundo inteiro. Nisso, nosso protagonista levanta da cama, chega perto dela e fala que ama ela. A Nao pergunta se era no sentido romântico, e ele diz que sim. Ela faz um joguinho barato e fala que nunca imaginou ele pensando nela com interesse amoroso. Mal sabe ela que se ela desse mole, ele macetava, né? Eles conversam mais um pouco e basicamente fazem uma promessa que depois que Yu pegar o poder de todos, eles ficariam juntos e namorariam. Nisso, Nao já aproveita para pedir pro nosso protagonista roubar o poder dela. E sim, ele faz isso. Após isso, Yu conta a seu irmão e ao resto do grupo sobre o plano que vai seguir. Ele se despede de todos, pega os poderes do Takagi e da Yusa, e quando ele estava prestes a vazar, ele encontra a Nao na porta e ela entrega a ele um caderninho com traduções básicas, para ajudar ele na viagem. Yu parte então para sua jornada mundial para roubar os poderes dos adolescentes. No primeiro país que ele chega, ele já compra de um cara uma lista de detentores de poder, na intenção de encontrar alguém com o poder que o Kumagami tinha. Assim ele conseguiria encontrar as pessoas mais facilmente. Ele acaba encontrando um, e o poder dele é simplesmente olhar em um mapa que já aparece todos os detentores andando. E com esse poder ele sai pelo mundo pegando o poder de todas as pessoas. Ele também consegue um poder de traduzir línguas e de não precisar dormir. Ele também descobre que os pontos laranjas no mapa eram adolescentes que ainda não haviam despertado os poderes. Também não passava batido. Ele ia até elas, fazia elas despertarem poder e já roubava em seguida. Vai passando o tempo e ele vai roubando poderes tanto de pessoas boas quanto de pessoas ruins. Afinal, ele não poderia deixar nenhum deles passar, não importa o quão boa a pessoa seja. Com o tempo, obviamente, ele vai ficando meio louco, com tantos poderes roubados. Ele também ganha um apelido bem bizarro, chamam ele de Ceifador Caolho. Por causa desse peso todo em cima dele, ele meio que esquece das pessoas. A única coisa que ele não consegue esquecer é que ele tem que roubar o poder das outras pessoas. E às vezes, quando ele bate o olho nos bilhetes, ele se lembra um pouco da Nao. O tempo passa e ele vai indo de país em país. Na beira da loucura, ele até cogita dominar o mundo, afinal ele é a pessoa mais poderosa de todos. O Ceifador Kaori continua roubando o poder de todos, até que finalmente chega a hora do último portador. Aparece um homem com um crossbow e atira nele, até porque nesse momento o mundo todo quer caçar ele. Colocaram uma recompensa enorme na cabeça do nosso protagonista. Do nada aparece uma garotinha querendo ajudar ele, e o chupeta do crossbow tenta atirar na garotinha, mas nosso protagonista obviamente salva ela. Até porque o último poder que faltava era o dela, o poder da coragem. Nosso protagonista rouba o poder da garotinha e fala para ela meter marcha dali. Quando o cara do crossbow tá prestes a capturar o Yu, Shunsuke aparece de helicóptero salvando o nosso protagonista. Yu é internado no hospital, pra variar, né, rapaz? E a Nao estava lá, mas ele acaba não se lembrando dela.
Ela entende que ele deve ter passado por muito estresse mental por ele ter roubado muitos poderes. Quando ele pergunta quem ela é, ela fala que é a namorada dele. Ela fala também que foi ela que escreveu aquele caderninho pra ele, e ele fala que tornou um amuleto da sorte aquele caderninho. E basicamente o anime termina aqui, ele maceta ela, eles vivem felizes para sempre, e é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Caso você tenha curtido, não esquece de fortalecer no like e já se inscrever para não perder os próximos vídeos, demorou? Um beijo no coração de todos e valeu, tamo junto!